O biscoito americano, ele tem uma base de bolo. Ele tem um leavening, ou seja, ao invés da gente fazer algo que seja crocante e doce e que dissolva na boca, a base do cookie, ele tem uma base onde nós queremos que ele infle e fique super macio. Ele fique crocante por fora e super macio por dentro. O cookie americano, ele é assado até o ponto onde ele fica mal passado. E ele termina de assar em cima da bancada, para que ele não fique crocante, para que ele fique super macio. Então aqui nós estamos fazendo a primeira base, que é a base da esponja, é a base de emulsão desse cookie, que é manteiga. Aqui eu tenho manteiga, inclusive todo o receituário tá aqui embaixo, tá certo, pessoal? Eu tenho manteiga sem sal e aqui nós colocamos 2 tipos de açúcar. Um açúcar para dar cor e textura e o outro para dar doçor. Aqui eu coloquei açúcar mascavo, que é como se fosse um melaço de cana, só que já petrificado. E o açúcar refinado, que vai dar o doçor potente do cookie, que ele é um alimento doce. Colocamos aqui também um pouco do nosso extrato de baunilha, que ele precisa ter, que é aquele cheiro americano. Gosto muito de um extrato. Amo. E nós vamos colocar uma coisa que você não precisa colocar. Isso eu trago de uma base um pouco mais técnica, mas para ele se manter mais puxento, para ele ter uma textura melhor, a gente coloca um produto que a gente encontra em qualquer loja aí de confeitaria, que é glucose em pó. E essa glucose, ela dá essa textura durante mais tempo. Mas se você não tiver glucose, que é um tipo de açúcar de milho, você não precisa colocar. E agora nós vamos bater isso daqui com a nossa pá em uma velocidade mais baixa, senão sai tudo bom. Inclusive, deixa eu até para mostrar melhor, deixa eu tirar aqui o protetor. Já tá com um cheiro muito bom, já. Já a baunilha, cara, a baunilha é algo impressionante, que é maravilhoso. Aqui. Então a gente começa, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma pasta dessa manteiga juntamente com esse açúcar. Essa manteiga, por ela ser uma gordura, nós estamos emulsificando, nós estamos emulsionando ela com esse açúcar. Nós vamos ver que ele vai ficando cada vez mais claro. Isso daqui, ele estava bem escuro, ele vai ficando cada vez mais claro porque a gente está agregando ar. E é isso que a gente quer. A gente quer que isso aqui fique quase branco, porque quanto mais ar nós adicionarmos, melhor. Cada vez que você para, ele está numa consistência diferente. Ele está numa consistência diferente. Ele está lindo agora. Nós vamos raspar aqui as laterais, o fundo, tá certo? E olha como ele está lindo. Isso é manteiga com açúcar. Manteiga com açúcar, a glucose em pó e a baunilha e um pouquinho de sal. A gente sempre coloca tudo que leva açúcar, nós temos que colocar um pouco de sal. A função do sal não é salgar, a função do sal é abrir paladar. Agora nós vamos adicionar chocolate. Claro. Nós vamos adicionar aqui gotas de chocolate. Nós estamos adicionando chocolate meio amargo, tá certo? Eu vou colocar aqui uma belíssima quantidade. Vou deixar um pouquinho só para fora pra gente colocar por cima deles, depois para eles ficarem bem lindos. Tá ligado? Você tem algum problema com nozes, com amêndoas, alguma alergia? Não. Então nós vamos colocar aqui e nós já vamos adicionar. Caraca, eu achei que isso aí entrasse depois. Não entra. Esse é até um erro técnico quando a gente adiciona depois da farinha, porque para ele misturar, quando a gente coloca a farinha, a gente tem que bater muito. Quanto mais a gente bate farinha com líquido, mais a gente desenvolve teia de glúten. Quanto mais glúten a gente desenvolve, mais pesada vai ficar essa massa. Quanto menos a gente bater a farinha, melhor. Então a gente adiciona tudo, a farinha sempre no final. Então aqui... Caiu. Foi, tá caindo! Caiu. Beleza? Nós fizemos aqui então a nossa base. Beleza? Agora nós vamos adicionar 2 ovos mais uma gema. E aqui eu tenho a minha farinha de trigo e 2 agentes de leavening, ou seja, de fazer eles crescerem. Aqui nós temos fermento químico e bicarbonato de sódio. Esse fermento químico,
ele tem duas ações. A primeira é imediata, quando a gente faz a mistura, e a segunda acontece com base de temperatura. Então ele cresce duas vezes. Ele cresce aqui e cresce quando ele vai para o forno. Então aqui nós vamos adicionar, aqui eu coloquei os ovos, já misturei. Ó, aqui a consistência do bagulho. Virou uma geleca. Agora tá diferente, Agora nós vamos colocar a nossa farinha de trigo. Ficou muito bonito. Tá. Aqui Agora a massa. cresceu. Hein? Agora sim, Eu ia ó. falar também que Olha a falei coisa isso. mais linda, a nossa massa do nosso Tá cookie. fazendo pouco. E aqui nós vamos agora enrolar essa massa e levar ela para a geladeira rapidinho para o freezer, porque esse cookie ele precisa Caraca, estar pai. gelado para ir para o forno. Isso é um erro que muita gente comete É também. mesmo? Ele vai gelado primeiro? Precisa gelar por conta dessa manteiga. Se eu levar essa manteiga em temperatura ambiente para o meu forno, antes dele começar a assar, essa manteiga vai derreter, ele vai fazer assim, ó. Então ela precisa que, se estiver congelada, melhor ainda. Mas só cristalizada, que é numa temperatura bem rapidinha, que ela chega, 5 minutinhos no freezer, ela já chega. Então aqui, cadê o meu papel manteiga? Está aqui. E eu tenho aqui um pouco de óleo com o papel. Vou passar aqui na minha forma. Vai dar uma untada? Então, Ou não? porque a gente vai passar esse óleo mais pro papel manteiga Ah, tá. não sair voando. Entendeu. Vou colocar o meu papel manteiga. Eu tenho um molde aqui de meia xícara. Porque assim todos ficam Mesmo do tamanho. mesmo tamanho. Eu não quero apertar. Eu vou só enrolar ele rapidinho. Vai Ele tem torneá-lo. muita gordura, Nossa, então vai não ficar precisa. grande, né? Eles têm que ficar. E altos, tá certo? Eu quero que ele fique mais ou menos desse tamanho. Agora. Ela deixou um bilhete dizendo que ia sair fora. Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora. Mas eu não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora. E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora. Meu quarto pede sua arrumação, minha camisa seu cheiro, metade de mim foi, já não me sinto inteiro. Me deixou um bilhete escrito, eu nunca vou te esquecer. Nem tudo aquilo que foi dito, ela foi assim, sem dó de mim. Deixou meu toca-disco, um DVD do Chaplin. Mesmo sabendo que eu prefiro Chaves e as guloseimas, ela me deixou só 3. Eu tenho que rir pra não chorar, tentando te esquecer, mas eu só consigo lembrar. Não sei se outra preta vai tomar o seu lugar. Com tantas opções eu até cansei de tentar, né? Até porque você já tá em outro lugar. Comigo você nem deve mais se importar. Então faz favor, canta comigo assim. Ela deixou um bilhete dizendo que ia sair fora. Levou meu coração, alguns CDs e o meu livro mais da hora. Mas eu não sei qual a razão, não entendi porque ela foi embora. E eu fiquei pensando em como foi e qual vai ser agora. Agora. Fazer um freestyle, hein? Fala. Agora. Yeah. Aí, família, hoje para inspirá-los, o convidado especial na casa tá o Lucas Carlos, cantando demais pra você aqui, enquanto a gente mistura o rap com a R&B e o cavaquinho, enquanto você tá lambendo o dedo, você falou pra mim que tá de jejum desde cedo, tá só esperando o episódio especial. Eu não sabia que na receita do cookie bota sal, você sabia? É, meu parceiro, desculpa, ele vai... Põe o dedo no cookie e chupa, mas enquanto o Bruno Salomão dá pra gente a explicação, parece aula de química e a gente aprende o bicarbonato. É esse que dá o talento nato pra quando botar no prato fica ainda mais gostoso. Volta no refrão porque você é cabuloso. Ela deixou um bilhete. E aqui foi o tempo de arrumar aqui essa cozinha. Os nossos cookies, ó, já estão Caraca. durinhos por conta da manteiga. Vai. A manteiga e o açúcar. Elas resfriam muito rápido. Então, 5, 10 minutinhos no seu freezer, tá bom. já tá pronto. Eu deixei aqui o meu forno a 190 graus, já pré-aquecido, e eu vou levar meus cookies aqui durante 12 a 15 minutinhos
Olha aqui, gente, dos nossos cookies, a nossa primeira fornada saiu. Maneiro. Como eu falei pra vocês, vocês viram, não sei se vocês estavam vendo aqui na hora que eu tava tirando, ele tava ainda no diggling, ainda ia se mexendo muito. E é nesse momento que ele termina de assar por dentro, só que ele tá bem fofinho ainda, ó, e por fora ele tá bem crocante. E por dentro, ó, ele ainda tá bem macio. É isso que nós queremos. Maneiro. Eu coloquei aqui nessa grade que ela tem abertura por cima e por baixo para dar essa circulação de ar. Porque se eu deixar ele naquela forma que tá ultra quente ali de baixo, ele pode queimar. E aí ele também começa a condensar. Aí embaixo ele fica úmido. Aí ele se destrói todinho. Então a gente coloca numa área mais abertinha assim, exatamente para ele dar essa convecção de ar aqui. E ele fica crocantinho e perfeito em todos os lados. Maneiro. Ele deu aqui para ele ficar desse jeito 13 minutos. 13 minutos a 190 graus. E eu só vou mostrar para vocês, antes da gente terminar, Mostra falar por para dentro. vocês, o nosso cookie, ele tá morninho ainda, mas ele já tá, ó, ele já assentou. E aí a gente vai pegar, cadê, qual câmera para lá mesmo? Então aqui, ó, olha isso aqui, ó. Ele ainda tá bem quentinho, quando ele esfria, ele fica um pouquinho, Ó, ó, aqui, tá ó. desmanchando, mas é Eita. exatamente isso. Esse é o ponto dele. Esse é o ponto do cookie. Não.